Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Rede social hoje virou uma oportunidade e uma obrigação, especialmente quando a gente fala de negócio de alimentação. Mas fazer conteúdo para criar conexão é muito mais do que fazer fotos lindas dos seus produtos. Isso deixa seu Instagram com cara de intervalo de novela. E pensar em tudo isso, além das atribuições de dia a dia e da gestão do negócio, demanda demais. Eu sei que todo empreendedor tem até quase vontade de chorar, né? Mas para falar de rede social, engajamento e relacionamento digital, a gente precisa de jovens, a verdade é essa. E por isso, hoje a gente vai dar voz para quem entende disso. Gabriel Milani e João Borgonov, da Lemon Soda. Mais um Foodness Talks e hoje eu tenho os meus meninos. Hoje sim, meu sobrinho amado, amor da minha vida. E aí, Rê? Gabi. Valeu, Rê. Obrigado por receber a gente, viu? Obrigada a vocês pela disponibilidade e a fofura. Eu sou jovem, o Gabriel nem tanto. Não, eu sou mais jovem que ele, tá? Amor, vocês são muito mais jovens que eu, então vamos deixar disso. Sim, é verdade. Cuidado, hein? Infelizmente. Sei onde você mora. Bom, vamos começar apresentando vocês. Contem um pouquinho da trajetória. Sim. Que não vai ser tão longa quanto dos meus convidados costumeiros, mas queria que vocês contassem um pouquinho, que eu sei que vocês já têm bastante história também. Tudo depende de como conta a história, né, João? A gente tem a nossa história e aí a história individual de cada um, né? Mas eu acho que eu posso começar me apresentando. Eu sou ator, hoje também produtor, em duas vertentes diferentes, tanto artística quanto uma mais executiva agora, e criativa também, mas faço faculdade de Relações Internacionais, também trabalho com a minha mãe numa área de Relações Públicas, que é a Priscila Borgonov, então eu tô aí em multifacetado. Multifacetado, sem dúvida, essa é uma bela palavra, mas essa minha empreitada mais recente, que é a Lemon, que a gente chama, tem sido uma que uniu muitas dessas coisas que eu gosto no mesmo lugar. Tem a parte criativa, tem a parte de criação, também de gestão, e a gente trabalha muito com as pessoas. Enfim, você junta o lado do ser humano, da gente, com a criação, com o artístico. Enfim, eu gosto muito disso. Então, tá sendo natural, assim, a quantidade de horas que eu passo fazendo coisas da Lemon e criando e viajando. Então... A gente trata hoje como se fosse um filho de fato, né? É um negócio Tem que tratar. Com certeza, porque inclusive é a tal da metáfora, né? Se você não alimenta a criança começa a chorar. Sim. Não adianta. Mas eu tenho esse background de ator também, assim como o João. A gente se conheceu, inclusive, gravando, né? Para uma série da Netflix, De Volta aos 15. Isso, faça o... Tem que ter o merchan também, merchan inclusive, vocês, claro. Estamos na Netflix, claro. Juntos, together. Assistam De Volta aos 15. Né? E aí, nos encontramos lá. Na época, a gente nem conversou muito ali na hora, mas aí, enfim, os encontros da vida fizeram a gente se juntar de novo. Acabamos nos encontrando em um outro aniversário. E aí que de fato deu match, né? Que a gente percebeu que a gente queria ir para o mesmo lugar, para o mesmo caminho. Eu gosto de falar... ideias parecidas. Ideias parecidas. Ele também é um cara muito dessa visão de empreendedorismo. Eu sempre gostei de empreender, então desde criança eu já tinha essa vertente mais empreendedora. Para você ter uma ideia, na época do cursinho, né, pós-cursinho ali, eu dava aula de redação para quem estava para prestar o vestibular, mesmo estando no... acho que eu nunca te contei essa história, inclusive. Estando no primeiro ano da faculdade, nunca tive nenhuma... A cada conversa que eu tenho com ele, eu descubro uma coisa nova. Isso é ótimo. Eu acho impressionante. E assim foi indo, e aí fui de aula de redação para marketing digital, entrei um pouquinho na parte de gestão de tráfego, e aí eu percebi que, de fato, o que unia já esse background do ator com
a possibilidade de expandir os meus horizontes era a edição de vídeo, era a captação de conteúdo Tá. e tudo mais nesse sentido, né? Porque o marketing digital, a gente sabe que tem várias vertentes, né? A gente pode trabalhar em vários segmentos diferentes. Mas a gente apostou nesse segmento específico até justamente por ter essa vivência de antes. E assim, eu e o João, a gente é que nem hoje arroz e feijão praticamente, porque um complementa o outro, a gente está sempre falando sobre negócios, sobre como melhorar a empresa, sobre como trazer mais facilidades para os nossos clientes, porque de fato é algo que a gente vive hoje, né? Então, acho que é isso, acho que essa é uma boa introdução, né não? Na prática, assim, o Gabriel já tá acima da minha namorada nos contatos frequentes. É tipo, você acorda dando bom E dia, ela vai tem dormir ciúme, dando boa viu? noite. Ela tem ciúme. Gi, não fica com ciúmes, estão ficando ricos. Amém. Mas é engraçado, assim, a gente começou a trabalhar junto, porque eu fazia uns conteúdos e ele já tinha a Lemon Tá. antes. Então a Lemon já tem uns 2 anos antes de eu entrar. E aí eu procurei ele pra editar vídeo, a gente almoçou e bateu um papo sobre isso e tal. E aí depois de um tempo que a gente, enfim, falando sobre o meu conteúdo, é tipo, cara, a gente faz bem isso, né? É tipo assim, E vocês são uma boa dupla também, né? Sim, a gente casa muito bem. Isso aí as pessoas valorizam um pouco. Eu acho que a gente não tem nenhum problema, sabe, que não dá pra resolver. Quer dizer, problema tem todo dia 15, mas que resolve fácil, sabe? Sim. Você sabe quando funciona, assim. Então, só isso por si só, já tendo muitas relações humanas, eu já sei que é uma relação duradoura, porque se quiser, vai estar fazendo. Sim. E aí... Não, e, meu amor, e você é filho da sua mãe, né? Que é a pessoa mais prática que eu conheço Perfeito. nesse mundo. Então você tem esse gen e também de cuidar dos relacionamentos. Acho que a sua mãe é uma das pessoas mais cuidadosas, tanto com os relacionamentos pessoais dela, como com essa facilidade dos relacionamentos de trabalho, né? Você nunca vê a Pri falando, puta, tem um problema, que saco. Não... Isso realmente não existe, isso não na existe. vida dela. Não existe. E em casa também não. Sim. É todo dia. É aquela plenitude todo dia. É impressionante. Doida, Mas- doida. Mas é uma decisão, né? Sim, É tipo, não... é uma escolha, não vou... e- Assim, eu aprendi muito com a sua mãe, desde que a gente é amiga, dessa história. Tipo, você pode se envolver com esse problema e ficar sapateando em cima dele, ou você pode falar, cara, isso não vai me enlouquecer, não vai tirar minha paz. sem dúvida. Muito Tem bom. que ter essa plenitude, essa sabedoria, né? Porque Tem. problema é aquela história. Problema a gente tem todo dia. E problema é a coisa mais fácil que tem de achar. Sim, só procurar um pouquinho. É só procurar um pouquinho, Tem que exatamente. procurar, velho. Eles já vão Cai chegar. no Às vezes colo, só né? cai no colo, Chega na claro. DM, tipo, oi, sumido. Sim. É, Exatamente. não tem Abre uma como. foto e fala, oi, é um problema. Não tem como. Meninos, bom, vamos começar falando do seguinte. O que funciona hoje nas redes sociais? Né, vocês respiram isso, vocês estão aí há 2 anos, Gabriel, já construindo, mas olhando para isso com toda a energia de vocês. E com certeza vocês que nasceram em outro momento e têm essa intimidade muito maior, vocês sabem ler coisas que, de repente, para quem é um pouco mais velho, fica mais difícil. Então, eu queria entender, assim, da percepção, da experiência, do dia a dia, o que realmente funciona. Você sabe que essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem percebido que cada vez mais a presença no digital, ela se faz no offline, principalmente, para depois entrar no online. Então, se a pessoa ela não tem essa facilidade de comunicação, de expressar as próprias ideias, de se posicionar, porque quando você se posiciona, você sai de cima do muro. Uhum. Você escolhe um lado, você toma partido, né? Você segue por um caminho. Então, assim, a partir do momento que você declara para as pessoas o que você pensa, você junta uma comunidade, você junta pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, acho que esse é o primeiro passo, é você entender o que você quer. O que você quer. Qual o seu objetivo, seja para o seu Instagram social ou rede social toda, o seu pessoal, ou da sua marca, né? O que você quer para o Instagram dessa marca. Perfeito. Ter esse trabalho de autoconhecimento, tanto do CPF quanto do CNPJ, né? Porque aí você se conecta com as pessoas que estão indo no mesmo caminho que você. Se você faz isso muito bem offline, para o online é só uma transição. Tá. O problema é quando isso não acontece fora das redes sociais e a gente quer transicionar para uma coisa dentro das redes sociais. Esse é um belo ponto. Quando a pessoa não funciona de forma
né, quando ela não consegue externalizar isso no dia a dia, para ir para as redes fica difícil. Embora as redes tenham dado voz para muitas pessoas Para muita gente tímida. nesse sentido. Uhum. Mas mesmo assim, já que sendo digno a sua pergunta, o que funciona, geralmente isso fica no meio termo ali. Você faz um... Não é nem um sim nem um não. Eu já gosto porque pelo menos está fazendo. Mas essa pergunta de o que funciona é quase impossível. Porque realmente você pode analisar a tendência, o que está pegando no momento, né? O que, enfim, é mais popular. Se você me falar um nicho, eu vou te falar o que está rolando no nicho. Mas, querendo ou não, hoje em dia, tudo é conteúdo. Tudo. Basta você entender a maneira que você quer falar isso, que é a mensagem que você quer passar. Mas, no fundo, eu posso resumir o que vocês disseram aqui, que o que meio que funciona é a autenticidade? Claro. Independente do que venha a ser, né? Claro. Perfeito. A autenticidade conecta. Quando você fala com o coração, a pessoa que está do outro lado, mesmo que não seja presencial aqui, ela se conecta com você. Então, a partir do momento que a gente começa a criar essas conexões, a gente entra no segundo passo, que é a comunidade. Tá. Né? Quando você tem essa influência em relação às pessoas vão no mesmo movimento que você está indo. Né? É como se fosse uma onda mesmo. Tá. Então, assim, a partir do momento que você trabalha isso dentro de você para se posicionar, entender o que de fato você quer e as pessoas que você quer chegar, porque, querendo ou não, rede social, por mais que pareça loucura isso, ela é social. Né? Então, a rede social tá lá, as pessoas não entram para, de repente... Fica vendo propaganda. Ver propaganda, empurrar comprar alguma produto, coisa. As pessoas, elas querem passar um tempo ali na rede social. Querem consumir um conteúdo que faça sentido porque elas acreditam. Uhum. Né? E a partir do momento que você, como criador, está se posicionando, fica muito mais fácil para a pessoa só chegar e, enfim, engajar, comentar ali e se conectar com você. Essa é uma tendência atual muito forte. É você fazer publicidade sem dizer que é, né, o mais orgânico possível. Obviamente, isso sempre foi desejado, mas antigamente, né, uns anos atrás, tinha um charme de ser publi, de ser um conteúdo publicitário bem elaborado, com o filmmaker e o microfone, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, hoje você vê marcas pagando muito bem para a pessoa fazer um conteúdo extremamente simples. Sim. Porque, né, quebrou esse... Mais orgânico, com mais cara de real, é isso? Mais autêntico. Tá. Hoje Mais a frase autêntico. eu acho que é: o quanto menos você perceber que você está sendo empurrado uma propaganda, Ou que aquilo é produzido demais. melhor. Tá. Exatamente. É engraçado, né? Isso, na verdade, não quer dizer que você não precise fazer um conteúdo de qualidade. Porque hoje, como tem tanta gente produzindo, a moeda do digital, como a gente tem conversado, é a atenção. Então, a atenção das pessoas está sendo disputada a todo momento. Sim. Se você produz um conteúdo que ele passa batido, que ele... não só a mensagem, mas até a própria edição não A conecta... pessoa passa pra frente ou a pessoa arrasta e não curte. Vai embora, porque ela tem uma quantidade ali praticamente limitada de coisas que ela pode consumir. O desafio é você prender, né? É prender. É muito A mais fácil retenção. você perder a pessoa do que você segurar ela. Exatamente. São dois pilares, né? Que a gente usa na edição. O primeiro é para despertar a curiosidade. Então, assim, Tá. a pessoa bateu o olho, eu já quero que ela fique ali. Quero que ela se surpreenda e fale, tá bom, vou assistir mais um pouquinho. E aí tem a retenção, que é de fato segurar a pessoa até o final do vídeo para a gente passar essa mensagem. Porque antigamente a gente tinha o principal canal de comunicação, que era a televisão. As pessoas tinham entretenimento através da televisão. Hoje em dia, todo mundo tem o seu próprio canal de televisão, praticamente. Então, assim, é infinito, quase, o número de possibilidades que você tem para personalizar o seu feed de um Instagram, de um TikTok, enfim. O TikTok ainda mais, inclusive. O TikTok é tão aleatório que ele vai te mostrando coisas daqui, dali, de acolá e tal e tudo mais. Ele vai testando o seu perfil também para poder ir te dando mais daquilo que você gosta de consumir, né? Exatamente. E o algoritmo é muito esperto. É mais muito... autêntico ainda. É absurdo, assim, porque você faz um conteúdo que você nem acha que é conteúdo, você faz por fazer, e aí você descobre que existem centenas de pessoas que gostam de assistir isso, naturalmente. Porque no Insta você tá preso a essa comunidade, a esses seguidores. O TikTok, que é um pouco mais similar ao YouTube antigo, essa coisa de recomendados, né, de você entender naturalmente pelo algoritmo quem gosta de você, você não precisa pensar em quem vai te seguir, você não precisa Sim. ter call to action, você não precisa nada. É só você produzir
que vai chegar, entendeu? Em algum momento, com constância e etc. E isso, juntando com o que você falou, é o que a gente sempre fala sobre você autoproduzir seu conteúdo, né? E a questão é realmente essa, porque todo mundo percebeu. E você falou esse autoproduzir, porque assim, no frigir dos ovos precisa ser fácil. Né? Se fica muito complexo, você acaba não fazendo, e quando você vê, passou 3 semanas e você não postou nada. Uhum. E aí, quando você finalmente percebe que você tem que postar, aí você começa. Quando você realmente vai, você vê lá que tem uma maneira de você fazer um vídeo super simples no celular. Você edita, você corta ali mesmo, você bota o som no Instagram mesmo. Você já faz tudo isso. A questão é que, assim, todo mundo já percebeu isso. Né? Então, quando você abre a plataforma, todo vídeo já tem um padrão de qualidade mínimo ali que já é decente. Então, e aí você passar desse ponto para um ponto um pouco mais elaborado, que seja um pouco mais elaborado, você já distancia muito. E o mais elaborado pode ser no roteiro, pode ser nos primeiros segundos para você prender a atenção, porque basicamente os telefones né, têm uma variação hoje de câmera menor do que há anos atrás. Então. Não, é isso. Acho Perfeito. que o Gabriel vai poder falar mais, mas eu acho que é você, cara, entender qual que é o gancho dos primeiros 5 segundos. Sabe? Você vai reter como? 5 segundos. Então é isso que a gente tem para prender a atenção do caboclo, é isso? Às vezes até menos. Tá. Diria até menos. Às vezes até menos. Mas é legal. Essa questão da estrutura é o seguinte, que é uma estrutura básica para um vídeo que seja persuasivo. E a gente falando de vídeo que pode subir no feed, pode subir em Reels, é isso? Isso. É porque a gente tem vários formatos diferentes, né? Isso vai desde stories, live, enfim. Quando você tem uma presença no digital, de fato, multicanal, você vai aprendendo a comunicar a sua mensagem das formas mais diferentes possíveis. Tá. Né? Mas para o Reels, especificamente, a gente tem um roteiro que ele segue 3 passos simples. O primeiro é a isca. Então, nos 3 primeiros segundos, eu abro um ciclo ou eu lanço uma frase de efeito que vai prender a pessoa ali, que vai falar, pô, interessante. Gera curiosidade. Depois eu venho com uma história, conto um pouquinho sobre o que é aquele conteúdo que eu quero passar. E aí, para finalizar, de fato, eu faço um fechamento que pode levar a um call to action. Tá. Né? Que aí, de repente, é pedir para a pessoa comentar, curtir, mandar para um amigo. Tem diversas formas da gente fazer isso. Mas tudo isso está atrelado com o quê? Com a comunicação do criador. Né? Eu costumo dizer que o roteiro ou até o próprio vídeo captado ele é a base de um bom conteúdo. Se a gente não tem uma base boa, o prédio ele vai ficar balançando ali, não vai estar firme, né? Então não dá para a gente construir uma coisa a partir de algo que já nasceu mais ou menos, digamos assim. Tá. Entendeu? E se a gente fosse levar isso para um prato, por exemplo, os primeiros 3 segundos teriam que ser uma garfada ou uma coisa muito food porn, né? Que foi um termo que você usou aqui antes da gente começar a gravar, para depois eu mostrar a montagem do prato e tal, porque a montagem não é tão catchy quanto a garfada. Então eu tô cortando um pedaço de bolo, assim, uma fatia que eu vejo todas as camadas. Então eu faço esse o abre e depois eu vou para montagem, enfim, o que eu quero mostrar naquela história, certo? Isso é Perfeito. Comum. Hoje é muito comum. Aí, tipo, cara, você já vê, por exemplo, um spoiler do final do vídeo no comecinho pra te despertar, enfim, já onde você vai chegar, porque hoje é, cara, como se fosse uma... As pessoas estão viciadas em antecipar, né, a vida delas. Então, você antecipa para elas, já deixando elas nesse lugar cômodo de, tipo... Você ficar num vídeo de 30 segundos, tem gente que fica ansioso. É tipo, eu preciso acabar esse vídeo logo. As pessoas não têm mais paciência. Pra ver como vai ficar esse bolo. É realmente insano. E aí, tem uns exemplos, tem uns vídeos na internet muito legais, tipo assim... Você bota uma montagem de um bolo, você posta. Aí dá, sei lá, 100 likes. Aí o cara fez o mesmo vídeo, idêntico. A única alteração foi, o resultado final, ele passou por 3 segundos antes de começar o vídeo. Tá. Tipo assim, milhões de views, entendeu? E esse é um exemplo característico, porque hoje em dia você já tem várias e várias formas de fazer isso, de fazer um gancho. Seja por storytelling, seja por lettering, seja... Enfim, aí é essa inteligência por trás, o que eu acho que faz o vídeo ser elaborado ou não. Sabe? Tá. Quem são os seguidores? Vou fazer isso como? Porque assim... O que você está falando, para quem que você está falando, né? Tem qual é o contas e objetivo contas. daquilo? Tem contas e contas, entendeu? O cara que assiste esse podcast aqui do começo ao fim,
ele fica aqui. Né? Fiquem aqui, gente. Fiquem aqui. Importante. Fiquem. Digo, a gente não precisa, no começo de um formato de podcast, antecipar o final. Não faz sentido, né? Mas, como isso é curioso, porque podcast que tem 1 hora, às vezes mais, você não precisa antecipar nada. Porque o público que assiste podcast não é esse tipo de público. Mas o vídeo que já tem 30 segundos, você precisa antecipar o final. Porque... Mas tem vários podcasts que chamam uma frase forte antes da vinheta, com a mesma coisa, é um gancho que o cara fica até ouvir aquilo, fala, nossa, isso é interessante. Vou ficar até ouvir. Vou ver o que vai acontecer daqui a pouco, né? O assunto parece interessante, né? Então você já usa isso também. Você vê como já vai se adaptando para esses formatos. Eu acho que todos os formatos, eles estão em constante mudança, na minha opinião. Por isso que a Lemon e a produção de conteúdo é uma parada para sempre. Nunca vai ficar comum, né? Embora a gente sempre brinque, né, que edição hoje é commodity, todo mundo tem seu celular e todo mundo faz a sua edição. Cara, as tendências sempre vão mudar, o tipo de edição sempre vai mudar, o tipo de conteúdo. E é por isso que eu gosto. Aí que eu me conecto mais, eu acho, que é com essa parte criativa, artística, porque é isso. Sempre é um projeto. Né? O projeto sempre vai ter começo, meio e fim. Você nunca vai ficar nesse espiral infinito de... Pô, todo dia eu vou fazer a mesma coisa e tal. Então, isso é inquestionável, querendo ou não. Aproveitando que você falou da Lemon, eu vou aproveitar para fazer o nosso merchan aqui. Por favor. Porque a gente traz 2 facilidades principais para o nosso cliente, a gente descobriu uma terceira. A primeira delas é o seguinte, como o João falou, a edição hoje em dia é commodity, então todo mundo tem a possibilidade de fazer os próprios vídeos, inserir legenda e tal, é muito simples. Só que se a pessoa ela tem uma estratégia de, por exemplo, produzir 20 conteúdos por mês, ela vai gastar um baita de um tempo para poder editar esses 20 conteúdos. Então, o primeiro valor que a gente agrega é esse, a facilidade do tempo. Porque quando o cara não está pensando em editar vídeo, ele está pensando no negócio dele, ele está pensando em como ganhar mais dinheiro, ele está ficando mais com a família. Não, e ele tem que saber também quais são as habilidades dele, né? Então, por exemplo, eu mesma contratei os meninos. Vocês podem fazer o mesmo. Porque dentro da minha rotina, eu tenho aqui o CapCut, só que eu não faço. Tenho 3.000 outras prioridades que vêm antes dessa. Então, eu acabo não fazendo. Então, para oferecer um conteúdo legal e para a gente construir uma coisa bacana, tem que ter equipe. Foodness tem equipe, agora vocês vão cuidar das minhas. E você Depois matou a pau... vocês vejam se está bom, hein? Tem que dar uma conferida lá e pode cobrar, tá? Se não tiver legal. Sim, aí vocês me deem feedbacks que eu vou cobrar os meninos. Muito e aí você chegou na outra parte, né? Na segunda parte do valor que a gente agrega, que é justamente isso. Quando você edita o conteúdo, muitas das vezes não é a sua especialidade, editar vídeos. Então, a gente tem essa especialidade. A gente entende as melhores técnicas, os melhores softwares do mercado, justamente para a gente poder trazer o conteúdo da melhor forma possível. Né? E criar um diferencial, né? Não fazer igual que está todo mundo igual a todo mundo com aquela legenda padrão de CapCut. E aí, o terceiro valor que a gente agrega, que foi uma coisa que a gente descobriu recentemente, foi justamente essa coisa das pessoas precisarem dessa transição para entender como se posicionar e como comunicar a própria mensagem no digital. Porque por mais que a pessoa às vezes tenha até essa facilidade no offline, quando liga uma câmera, já trava. Já não sabe para onde vai. E a gente vira uma mão na roda para a pessoa. Que, sempre quer fazer conteúdo, gosta de fazer, quer fazer e tal. Não só não ter facilidade, até aí já não é um problema. Mas às vezes o cara não tem nada a ver com isso na vida dele. Então não é algo que fica tal, aí de semana em semana ele lembra, fala, puta. Acontece bastante. Não postei nada, acontece comigo, por exemplo. Ter feito isso. Aí você fala assim, você tá se rodeando de pessoas que só pensam nisso. O dia inteiro, vai te encher o saco o dia inteiro. A gente até falou isso no vídeo, que a gente falou assim, a gente não achou que a gente ia ser um bom time, mas quem que não ia querer esses dois dando pitaco no conteúdo alheio todo dia, né? Claro. Mas que é isso, e aí você tá rodeado dessa energia, faz você fazer, né? A gente acredita muito nisso. A gente cria um ambiente para a pessoa se situar. E eu acho que vocês também trazem mais 2 coisas. Vocês podem usar aí esse insight para vender mais, que é o seguinte, planejamento
que Perfeito. é super difícil para você falar de você mesmo já é difícil, né? Você Sim. criar um planejamento para os seus assuntos é difícil. E a constância que é absolutamente fundamental para você também, pro algoritmo gostar de você, né? Claro. O algoritmo adora quem posta com consistência, Sim. independente do volume. Claro que o volume é super importante. Inclusive, agora a gente está tendo uma transição da criação de conteúdo para poder pensar não só na pessoa que está assistindo, mas no algoritmo também. Tá. Porque se você não alimenta o algoritmo, ele te pune. É. Tá mais ou menos assim agora, porque tem tanta gente criando, tanta coisa acontecendo, que se você não leva a sério o trabalho, a rede social fala, pô, o cara faz aqui 2 vídeos e quer viralizar. Não é assim que funciona, Sim. entendeu? Então é todo um trabalho, todo um, né? Mas isso aí que você falou, eu acho que define muito esse trabalho de inteligência por trás dos vídeos, que é basicamente a organização e o controle dos vídeos, né? Que é o que a gente faz. Sim. Pô, desenha um plano de conteúdo, né? Plano de conteúdo você tem diversos em marketing e tal, mas aí é um plano de conteúdo para rede social. Pô, cada vídeo pensado da sua própria maneira, com seu próprio gancho, com a sua própria técnica de retenção, como a gente vai fazer isso, porque é como se fosse uma linha editorial própria, cada um vai ter a sua, né? E isso, sim, tem jeitos e jeitos de fazer, mas eu sempre falo que um outro diferencial nosso é que a gente faz isso com as nossas lentes artísticas, né? Porque você pode ter esse viés publicitário, Sim. né, de call to action e produto, e vamos empurrar venda e tal, que não deixa de acontecer de qualquer jeito, porque você tem que visar a conversão de alguma maneira. Sim. Mas a gente fazer isso de uma perspectiva artística faz muita diferença, na minha opinião. Você ter um vídeo estético, você ter um vídeo que tá ornando com alguma... Sim, com o sabe, seu identidade propósito, com o visual, seu valor, com a isso- sua identidade Isso visual. eu acho muito, muito... Até porque hoje em dia Instagram é RG, né? Sim. Instagram é RG. Por mais que você não alcance muitas pessoas ali na tua rede social, quando você tá no offline mesmo, Sim. batendo um papo com uma pessoa, com um possível... para fechar um possível negócio ali, quando a pessoa vê o seu Instagram, ela precisa, em 3 segundos, bater o olho e entender o que você faz Não, da e vida. é pra tudo, né? Conhecer uma pessoa no trabalho, qual que é seu Instagram? Conhecer uma pessoa, tô paquerando um cara, qual que é seu Instagram? Achei uma bolsa... Essa história é real. Eu achei a bolsa de uma menina ontem no Uber. Ela esqueceu a bolsa no Uber. Nossa, Achei o cartão dela. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? o Insta. Jogou Entrei no Insta. Instagram. Amiga do Léo. Foto com o Léo. Falei, Léo, me manda o telefone dessa garota agora. Assim, qual a chance no mundo, né? Foto Aí, com o Léo desce terrível. o marido dela no elevador, eu conheci o marido dela. Eu falei, nossa, podemos jogar na Mega Sena que agora ganho certo. Caiu na pessoa certa, né? Eu esqueci meu iPad no Uber, a menina pegou, viu as mensagens de quem vinham ali, porque tava com 4G, tava com chip. Ela achou no Instagram, mandou mensagem, foi em casa me devolver. Que loucura. Serve pra tudo, Para né? você ver como é importante, não só para as coisas que a gente acha que são importantes, mas para todo o resto também, Pra né? todo o resto. Você ter uma rede social bem bolada, bem estabelecida e que funciona, né? Com bastante gente ali na comunidade. Sem dúvida. Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? 2 coisas mais técnicas que eu acho que é super importante que vocês que respiram isso, ajudar um pouco a gente que é empresário de comida a pensar como usar a rede social para potencializar as frentes de negócio, as vendas, mas também o relacionamento com os clientes, né? Então, o primeiro deles é como construir um planejamento. E aí depois a gente teve uma reunião semana passada que vocês falaram dos pilares essenciais de uma boa rede social. Então, vamos primeiro para a coisa do planejamento e depois falar dos pilares. Perfeito. Quer responder essa do planejamento, João? Vou. Essa parte de inteligência mais focada assim, na organização de linha editorial, eu fico mais responsável, assim, porque eu acho que demanda uma facilidade de expressar e de entender o outro. Aí eu acho que diz muito sobre o meu ator, por exemplo, de ver na Renata, o que eu gosto de ver na Renata, se eu fosse a Renata. Quais são as características dela que eu gostaria que o mundo soubesse. Tá. Então, né, como a gente conversou, vou te usar de case, tá? Tá. A gente tem... Você sabe muito, hein, garoto? Eu Cuidado. sei bastante. Que perigo! Né, a gente tem os seus negócios, a gente tem o Foodness, tem o Recruit to Go. Só o Foodness já tem não sei quantas vertentes, entendeu? Então, isso é essencial falar, por exemplo. Então, esse é um pilar do meu planejamento, não do seu. Aí tem a sua vida pessoal, de fato,
orgânico, obrigatório para construir identidade com quem te segue. Isso é fato. Quem está por trás desse negócio, né? E aí o terceiro, seus negócios pessoais, que daí não é foodness, não são suas palestras, são seus cursos e os seus insights, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente dividisse o seu planejamento nesses 3, e a gente fala assim, pô, a gente tem uma cota X de vídeo para fazer nesse mês, né? Por uma ordem simples de prioridade, entender qual desses 3 tem uma relevância maior e menor, e a gente divide por semana ou por mês, aí depende muito da quantidade de vídeos que a gente vai estar fazendo, para entender qual que seria a quantidade ideal de cada um em cada parte, né? Como mesclar isso da melhor maneira. Aqui a gente está falando de vídeos, mas isso também serve para os posts Claro. estáticos, foto, etc. Não, isso aí a gente tem que mesclar. Até porque sua vida pessoal, eu não espero que você vá numa festa e grave um Reels com seus brother para falar que você tá curtindo, entendeu? Sim. Isso vai ficar mesclado anyway, e é interessante que o volume, ele naturalmente cresça. Então a gente sempre tem que ir acompanhando. Essa parte de planejamento, a gente gosta sempre de pensar mensalmente, né? Se você fizer esse planejamento mensal na sua empresa, no seu Instagram pessoal, que seja, pode até dividir por semana se você quiser, mas mensalmente te dá brecha para você entender tudo que você precisa abordar com tempo. E além disso, você trabalhar essa constância que você comentou, a gente está pelo menos 1 semana e meia, 2 semanas à frente, né, do conteúdo. Então, claro que isso assim, deixa as coisas um pouco quadradas, você já saber o que você vai falar e como, e perde um pouco esse tato artístico, mas é esse equilíbrio que você precisa achar, entendeu? Se você, segunda-feira, começou a semana, uma tendência nova na rede social que você quer fazer, uma trend, que seja, cara, é só alterar, não tem estresse nenhum. Você joga um vídeo de uma semana pro próximo, faz a trend, né, vamos supor. Mas é melhor você ter planejado e surgir uma oportunidade, você encaixa ou faz um post a mais do que você estava planejando, do que você não ter planejado e ficar toda hora correndo atrás do rabo, né? Sem dúvida. Isso é mais uma parada pessoal minha. Se você está andando na direção certa, com constância, vai dar certo. Uhum. E a rede social não pode ser diferente, é a mesma coisa. Se você sabe para onde você está indo com o seu perfil, se você tiver constância, tem tudo para dar certo. O planejamento, eu gosto de pensar dessa forma. Sempre... E é basicamente você botar no papel o que você tem de ideias ou assuntos que você pode falar, as fotos que você já tem, às vezes até recuperar coisas que você tem ali em arquivo e não usou. E se programar, falar, eu vou fazer 2 posts por semana. Não precisa também ter uma obrigação de fazer todo dia, né? Pode começar jogando fácil. O quão mais confortável tiver para você que está produzindo, melhor vai ficar. Você fala, se eu fizer 5 vídeos por semana, é melhor? É melhor. Mas sim, vai ser insuportável para mim. Tem que gravar todo dia. É tipo... Ou mesmo postar 5 fotos. Tem gente que não fala, cara, não é... Perfeito. Entender a viabilidade disso, né? Uhum. Entender a viabilidade, se é uma coisa que é fácil para a pessoa. Porque quanto mais você vai fazendo, menos sensibilidade você tem para produzir aquele tipo de conteúdo. Sim. É um conteúdo que, de repente, você demora 1 hora para produzir e daqui a pouco você vai demorar 20 minutos, 10 minutos. Também. É muito isso. Se você um dia senta para fazer um conteúdo, você precisa pensar, elaborar, ver o ângulo, entender o que você está fazendo para gravar e aí ver qual que ficou bom, qual que não ficou bom. Quando a gente está falando de marca ainda é mais complexo, né? Tu vai gastar muito tempo. Vou parar agora para fazer um post para hoje. Acaba ficando muito... eu sou muito a favor disso. É sentar um dia por semana... entender todos os conteúdos da semana e aí tu vai diminuir muito o tempo que você vai fazer em cada um. Você já sabe o que você quer, né? Mas no planejamento, acho que o último ponto é que a melhor pessoa para dizer o que você tem que postar é a pessoa. Sim. Então, assim, mesmo... Cara, se você fizer com outras pessoas externamente, a ideia é sempre extrair o máximo de você, da pessoa que está fazendo o conteúdo. Porque são os seus seguidores, eles estão lá por causa de você. Mas isso é legal também de você falar e a gente levar para a marca, né? Então, quem vai saber falar melhor daquela marca? Quem está lá todo dia. É isso. Né? Eu posso contratar uma agência e essa agência vai seguir uma diretriz que o fundador precisa dar, que um gestor precisa dar, que um gerente precisa dar. Precisa alimentar a pessoa disso para também ter uma base, né? Senão vira aquela coisa pasteurizada, né? Que, tem uma agência fazendo e você olha, tem você e 300 marcas iguais. Não, com certeza. Por isso que hoje está tão incomum você reforçar a cultura do empresário
e não da empresa. Porque você pega esse dia a dia de quem está na empresa, não necessariamente é o dono, mas a equipe, o time, pegar a essência. A gente, enfim, eu gosto muito disso, de essência. É isso que vai fazer o conteúdo ficar diferente. É a essência, a Rê tem o humor maluco dela, esse é o direcionamento, entendeu? Isso... Assim como na produção de vídeo, no marketing, como na atuação também, a gente trabalha muito com pessoas, com emoções, com sentimentos. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com as pessoas elas não são... como que eu posso dizer? As pessoas são plurais, então elas têm várias vertentes. Tem várias possibilidades e vários approaches que a gente pode trabalhar em cima, né? Então, assim, primeiro de tudo é entender, beleza, o que você é? Eu sou isso, isso, isso. E aí vai um trabalho também de autoconhecimento e tudo mais. Aquela coisa que a gente estava falando da sofisticação, da pessoa ficar pensando muito no conteúdo, é justamente porque ela talvez até não tenha uma confiança, que aí também diz sobre uma falta de autoconhecimento, né? Justamente sobre si. Então, ou sobre a marca, né? Ou sobre a marca. Então, se fica nessa sofisticação, você não chega a lugar algum. Ainda mais hoje que a gente precisa de volume, né? Bastante volume nas redes sociais para alimentar o algoritmo. Então, o primeiro passo é isso, entender quem é você. Perfeito, eu sou isso, 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 isso e tal. Segundo passo, o que você quer mostrar? O que você quer comunicar? Quando a pessoa bate o olho lá 3 segundos no seu Instagram, qual é a primeira coisa que ela vê? Entendeu? Então, acho que esse é um bom norte para quem até inclusive está em casa, está começando agora, seja um perfil pessoal ou seja uma marca, enfim, de se entender primeiro para depois se posicionar, tá? Em relação aos pilares que você gostou tanto, sim, né, que também é um ótimo norte para quem está começando agora. Sim, papel e caneta, gente. Papel e caneta, anota, tá bom? Anota, não deixa de anotar isso. A gente tem alguns pilares do branding pessoal, né, que vão nortear a pessoa ali para se entender melhor também. Então, primeiro de tudo, crenças. No que você acredita? No que você deixa de acreditar? No que você já acreditou um dia e hoje não faz mais sentido? Isso também a gente pode fazer para a marca, né? Falar no que a marca acredita. Eu acho que é um exercício muito legal que a gente faz, inclusive está nesse momento de fazer isso para o Foodness, de separar a Renata do Foodness. Então, como o Foodness se comporta com isso, isso e isso, né? Não é a Renata falando, é a marca falando, porque aí qualquer pessoa vai poder escrever pela marca com base nesse guia, né? Perfeito, são os valores da marca. Até para usar um exemplo também que é bem legal da gente falar sobre isso, a Coelis, que é uma cliente nossa, que é uma loja de bolsa. Uma loja de bolsa sustentável. E a gente, na nossa primeira reunião, eu justamente perguntei para elas, pô, mas vocês são uma loja de bolsa sustentável e não tem um conteúdo sobre sustentabilidade? Vocês não falam sobre isso? Não faz parte do universo da marca? Então, a gente precisa comunicar isso também. Sim. Então, primeiro de tudo, crenças. Depois a gente parte para o próximo passo, que são os rituais. O que é cíclico na sua rotina? Tá. O que acontece todo dia? O que é algo que, de fato, você pode mostrar que as pessoas vão querer acompanhar? Porque a partir do momento que você mostra algo todo dia, a pessoa já espera. Ah, não, porque toda terça, às 10, a Rê, ela vai fazer uma live aqui, falando sobre isso, isso e tal. Então, eu sei que toda terça, às 10, eu tenho que estar lá. Tal. Então, assim, você cria mais conexão ainda e com as pessoas. E para um negócio, por exemplo, vamos pôr um bar. Todo dia, às 6 da tarde, eles começam a fazer um mise en place do bar, cortar as frutas, etc., montar um bar. Você faz um time-lapse disso ou o que quer que seja, virou uma rotina. Se você mostra a abertura de casa, os primeiros clientes entrando, virou uma rotina. Perfeito. E aí você conecta as vertentes, né? Porque se todo dia a gente postar um time-lapse do bar, pode ser que não tenha nenhum conteúdo visual diferente. Porque de fato vai ser a mesma coisa. Você entra, grava um áudio, né, um voice-over, frase do dia. Cara, isso gera muita identidade. Quais são os valores do bar? Se todo dia você postar uma frase ou sei lá, um direcionamento do que você pensa, de crença e tal, isso é muito interessante. Ou até a história de um drink, né? Você vai falar, putz, hoje eu quero vender Negroni, eu vou contar a história do nosso Negroni, como que a gente faz, por que ele é diferente, por que ele é especial. O que vai vender naquela noite? Claro, a gente entrou aí num outro pilar, que é a história, o storytelling. Então, onde que surgiu a marca, da onde que você surgiu, para onde você está agora e para onde você vai. Porque a história, ela comunica. A história também gera identificação e gera conexão. Então, a história é muito importante. A marca que ela não se posiciona com história, ela está, de fato, deixando dinheiro na mesa. Porque
a história, ela trabalha com o primitivo do ser humano. Primitivo do ser humano, Tá. tá? Esses são os 3 pilares iniciais. A gente tem também ícones. Então, assim, quais são os ícones pessoais seus? Quais são os ícones da sua marca, da sua empresa? Pode ser um logo, pode ser uma ilustração que você tem, de repente, na parede do seu estabelecimento, que as pessoas vão lá, sempre tiram foto. Isso é uma fachada. Uma fachada. Tudo comunica. Ou, por exemplo, quando você está fazendo um vídeo contando alguma coisa, e aí você está com um Mac aqui, o fundo da Avenida Paulista, por exemplo, isso tudo são ícones. Isso tudo comunica. É o que é percebido Tá. e não declarado. Esses stickers todos no seu computador, eles dizem sobre quem você é. Sim. Comunica. São ícones. Isso para a marca a gente pode trazer a sua louça comunica, o seu ambiente do restaurante ou da fábrica comunica, o uniforme da sua equipe. Então tudo isso, Até paleta de cor. sim. Perfeito. A paleta de Perfeito. cor do restaurante, né? Isso é infinito, né, cara? Isso é infinito. Dá para trabalhar em inúmeras vertentes, em todos os business de várias formas diferentes. Restaurante, então, que mexe com algo que é universal, que é comida, entendeu? Você tem como conectar com todo mundo. É muito potente, assim. E o último pilar são os haters. São as pessoas que não gostam do que a gente faz. E tá tudo bem. Né? No mundo de tantas pessoas, no mundo plural, tem pessoas que vão gostar e vão seguir com a gente, tem pessoas que naturalmente vão se afastar ou vão chegar para criticar. E aí também saber lidar com essas pessoas é uma etapa do seu branding pessoal, do seu branding de marca, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você se posiciona contra alguma coisa, a forma como você se posiciona também diz muito sobre você. E as pessoas que estão contigo vão querer saber como que você vai lidar com essa situação. Então, também é uma forma muito interessante de a gente pensar nas características da empresa, nas características da marca. Tem gente que fala que quando você tem hater é que começou a dar certo. Vocês acham que é verdade? Com certeza. Essa é uma frase, cara. Puta, Se tá dando certo... Meu pai me falou isso, eu era muito novo. Mas ele falou assim pra mim, quanto mais perto da luz você chega, maior a sombra que vem atrás. É isso. Quando você começar a ter seguidor, pode ter certeza. É que eu já venho dessa derivação dos meus Você pais. vem curtido nisso aí, que né? é Esse tipo menino assim, nasceu pronto. É muita gente naturalmente por eles. Então, eu acho isso é verdade. Pode ser que não é que tá dando certo, mas barulho está fazendo. Com certeza. Está incomodando de alguma forma. Deixa eu aproveitar e passar mais algumas dicas, aproveitando que a gente está Claro. falando especificamente do nicho de alimentação, sobre aquilo que a gente falou até um pouquinho antes de começar aqui. Um ótimo conteúdo, que é um conteúdo que, assim, é o que de fato vai fazer as pessoas, por exemplo, numa sexta-feira à noite, a gente usa muito esse exemplo. O cara tá lá com fome, tá, acabou de chegar do trabalho, aí ele tá lá no feed do Instagram, vê aquela fotona daquele hambúrguer suculento, aquele queijo escorrendo, aquela coisa toda. E aí isso dá vontade. É sexy. Uhum. Né? Isso abre um negócio aí na cabeça dele que ele pensa, por que não? Por que Eu que mereço. eu mereço? É claro, sexta-feira à noite, cara. trabalhei pra caramba, pô, eu mereço esse hambúrguer. E aí é aonde a venda também acontece. Então o timing é muito importante e a forma como você coloca o seu produto também é muito importante. Né? Aquele termo que a gente usou do food porn, né? Quando você faz, de repente, um prato com bastante queijo, que aquele queijo sobe assim, aquele purezão bonito, tá, aquela coisa toda, isso traz uma vontade, um desejo, né? Outro conteúdo muito interessante para restaurantes também, bastidores. Eu quero saber como que é a sua cozinha, por exemplo. Como que funciona? Né? E aí você já também mostra a questão da higienização, de como são os bastidores, da onde que sai e tal, quem que prepara, aquela coisa toda. Porque aí a pessoa cria essa identificação também, porque ela conhece. Uhum. Né? Se ela conhece o que está por detrás, ela vai querer muito saber o que vem ali na apresentação, digamos assim. Sim. Né? É a era da informação, né? Quanto mais transparência, melhor. E Claro. até um spoiler do Foodness, um vídeo, por exemplo, que você fez no Virado, com o Benê, Sim. mostrando como prepara os garçons e um depoimento deles e tal. É isso. E eu anotei esse vídeo, eu lembro, porque ele tem um número superior aos outros. Não é à toa.
porque tem esse pensamento. Às vezes o cara que está assistindo, ele é mais parecido com quem, né, é o objeto do vídeo do que o dono do restaurante, ou enfim. Então, você mostrar isso, e isso é identidade também, no Sim. final das contas. Não, e é mostrar um ponto real, né? Que falar, pô, comida de equipe, que é o tema desse vídeo. É aquela coisa que, teoricamente, não tem glamour, mas tem uma importância danada. O que você está dando para sua equipe se alimentar diz muito sobre você. Claro. Né? Isso constrói valor para a marca também. A gente tem um super cuidado disso com o Foodness, e o Benê divide essa crença com a gente. Foi uma das coisas... Serve para entregar a crença, né? De outra forma, mas também... Perfeito. Porque daí vocês complementaram com um vídeo específico dele. Dando um depoimento, falando sobre isso. Falando exatamente isso. Então é assim, ó, você cria um ambiente, cria identificação com as pessoas, e aí você coloca quem está orquestrando isso para dar a crença do que é isso e dar nome a isso e tal. Esse foi um conteúdo bem planejado, eu diria. Sim, muito bem, Rebeca, olá. Bem legal. E, gente, vídeo, que é a grande expertise de vocês, né? Reels e vídeos ganharam muito espaço, quase que ofuscando as fotos, né? Sim. O que é, assim, acho que primeiro a gente pode explicar um pouquinho do Reels, do alcance que ele tem, porque ele é realmente mais interessante pros seus dados e pros seus números ali nas redes sociais, e como construir um Reels, né? Como pensar e construir Reels interessantes para que as pessoas consigam esse engajamento tão buscado aí para as marcas. Maravilha. Vamos falar sobre 2 tipos de alcance. O alcance orgânico e o alcance pago. Né? Então, o alcance orgânico é quando você posta e espera que a plataforma te entregue esse conteúdo para os seus seguidores. O pago já é diferente. Você coloca um dinheiro ali na plataforma, faz o anúncio, né, o patrocinado, e ele vai divulgar para pessoas específicas, que aí você também ganha a possibilidade de segmentar. Então, eu consigo saber exatamente qual é o meu público que vai assistir aquele conteúdo X. Falando sobre orgânico, que é o que a gente costuma mais trabalhar. A gente gosta muito de entender, além de tudo que a gente já falou aqui, né, sobre quem é a pessoa, o que a gente quer comunicar e tudo mais, mas como que a gente vai passar essa mensagem? Porque tem trilhões de formas diferentes da gente passar a mesma mensagem. Sim. Então, tudo isso vai na construção do vídeo. Hoje em dia, tudo é vídeo. Stories é vídeo, Reels é vídeo, até carrossel, que era só foto, agora pode vídeo também. Por quê? O vídeo, ele tem a possibilidade de trazer uma mensagem ali, praticamente ao vivo, como se fosse ao vivo, como se você estivesse de fato falando ali com a pessoa. Então, eu acho que a primeira dica que a gente pode passar em relação à construção de um Reels, por exemplo, é justamente entender isso. Qual que é a ideia principal que a gente quer comunicar? Qual que é, para onde que a gente quer seguir aqui nesse caminho? E ir testando. Claro que com uma base pequena, no Instagram, por exemplo, sei lá, 200, 500 mil seguidores, você vai se limitar ao que você tem de seguidores mesmo, né? O Instagram, ele não costuma trazer mais pessoas além do que você já tem, a não ser que seja um conteúdo muito bom que, de fato, estoure essa bolha. Né? A gente estava até falando, inclusive, sobre os conteúdos curtos e os conteúdos mais longos, como esse podcast aqui. Na prática, conteúdo mais longo sempre vai ter menos visualização. Tá. Mas a curiosidade disso aqui é que justamente o conteúdo mais longo, ele conecta mais. Sim. Porque mais engajamento. É muito mais difícil você segurar uma pessoa 10 minutos, 30 minutos, 1 hora aqui, do que 1 minuto no TikTok, por exemplo. É exatamente igual ao treino, né? Você faz séries curtas com muito peso ou séries longas mais leves, né? Perfeito. É isso mesmo. E aí a exceção da regra é aquele gênio que faz o vídeo longo e estoura igual o curto. Que é o fisiculturista que bota a carga estourando e consegue fazer as 15. É porque no fim... Você vê onde aquilo vai dar, né? Você fala, meu Deus do céu. É gigante. No fim, você trabalha sempre com o universo da pessoa, né? Então, se você é o tal do multicanal, né? Omnichannel, se você tem tanto conteúdos... Os marqueteiros de plantão falam que são os conteúdos raiz e Nutella. O raiz é aquele conteúdo mais denso e o Nutella é aquele conteúdo mais rápido. Então, se você trabalha bem com os 2 tipos de conteúdo, você já tem uma presença legal. Você já pode... Por mais que num primeiro momento ele não seja bem formatado. Eu sou muito da opinião do teste. Tá. Eu acho que teste ele é fundamental para tudo na vida. Se você quer começar o Instagram do zero,
não sabe para onde ir, o primeiro passo é testar. Faça. Não fique elaborando, pensando tal. Não, faça. Faça porque você vai tirar mais insight do que você fez para os próximos, né? Do que se você ficar só, sei lá, uma semana tentando elaborar um roteiro, alguma coisa diferente ali que possa explodir. O resultado vem do nosso poder de execução, né? E não do nosso poder de planejamento. O planejamento ele é fundamental, mas se eu não tiver o poder de executar, eu tenho um total de 0 resultado. Com certeza, fazer aquilo virar realidade, né? Mas a gente sempre gosta. Faz primeiro e aí julga depois. Porque o que acontece muito é o cara... Tô com a ideia do vídeo, ou tô com o vídeo escrito, ou já gravei, mas não vai ficar legal, não sei como posto, não sei por que posta, mas já fez, entendeu? Você nunca vai saber como que a plataforma vai reagir. Nunca. E vai ficando mais fácil, a verdade é essa, né? O primeiro podcast de vídeo que a gente gravou foi com o Garrido. E eu falei pra você, vai ser o pior podcast de vídeo, não pelo convidado, mas porque é o primeiro que a gente tá fazendo. Claro. E depois os outros vão ficar melhores. Falei, depois você vai ter que voltar com certeza. Sim. Né? E a gente saber que à medida que você vai gastando sola de sapato ali, você vai melhorando. Você vai pelo menos ficando mais à vontade. Né? Eu hoje gravo o vídeo muito mais fácil do que eu gravava antes. Mas muito mais. Né? O Fujinese está fazendo 5 anos, muito mais. Antes eu e também ficava mexendo doce muito. Falar, não tá bom, vou fazer outro. Não tá bom. Agora eu falo, cara, é o que tem, hoje é isso aqui. Já perdeu a sensibilidade, né? Sim. Você já perdeu esse negócio. Agora é só ir, a gente grava, resolve o conteúdo tá entregue. Porque não tem que ficar muito ali. Porque é isso que eu tô falando. Esse approach pro conteúdo é o que a gente já faz desde sempre. Quantos testes a gente faz por ano, sei lá? É muito teste pra... Até nos nossos próprios perfis, inclusive. Porque a gente começou com um trabalho no perfil do João, eu já produzia conteúdo próprio também. E a gente fez, inclusive, o João, ele é muito voltado também para essa área do cinema. Né? Gosta de fazer reviews sobre filmes e tudo mais. E na semana do Oscar, a gente fez ali no Corridão a semana do Oscar. Sim. Né? Semana do Oscar do João. E aí foi vídeo todo dia, foi uma loucura, assim. A gente estava esperando um resultado X, veio um resultado Y, mas no fundo pra gente é importante, mas também não é tanto assim. Porque a gente... E é aprendizado, né? O mais importante é o teste, a gente perder essa sensibilidade. É poder fazer isso ficar cada vez mais fácil para quando a gente tiver necessidade de produzir, sei lá, 30 conteúdos no mês, a gente já está acostumado com isso. Sim. A gente já está vestindo essa camisa. E você já sabe o que vai melhor, né? Porque a hora que você aumentar o que não dá tão certo é perda de tempo, né? E tem coisa que você só descobre na hora que você faz. Com certeza. Por mais que a gente estude tal, não adianta. Tem coisa que só descobre na hora que faz. E você tinha que fazer um feat com o Felipe lá de casa, do Léo. Você sabe que ele é muito bom. O Léo me manda sempre. É muito bom. Tem que fazer um feat vocês dois, vai ser ótimo. Sim, eu vou dar um alô nele pra gente conversar, mas eu acho engraçado. Pra você ter uma noção, são os conteúdos similares, 2 formatos diferentes. Completamente diferentes, tom de voz diferente. E é só entender, porque essa é a coisa, assim, o conteúdo em si, vamos supor. Eu nunca trabalhei ou fiz um conteúdo dessa forma, que igual ele faz. Mais informalzão, fala mesmo. Assim, se eu fizesse, eu hoje fico nesse raciocínio, mas puta, mas não é, o cara que me segue, ele não me segue pra ver isso. Tem 1000 raciocínios que você poderia, mas assim, só vou saber mesmo, se eu fizer. Sim. Esse é o único jeito. Não, e o tom de voz do Felipe é completamente diferente do seu. Né? O Instagram do Felipe, pra quem não segue, esse filme foi foda. Essa cena foi foda. É maravilhoso. Depois você vê um vídeo, é realmente genial. Eu morro de rir, assim. Eu assisto todos pra morrer de rir, porque ele é muito autêntico. Ele é do Piauí, assim como o Léo. Então já tem um sotaque, tem um jeito debochado de falar. Isso é autêntico pra ele. Né? Se você for tentar fazer igual, vai ficar horroroso, porque não é você. Mas fazer junto é muito legal, né? E acho que isso serve para marcas e pessoas. Fala, putz, tem uma marca que eu admiro, que tem uma comunicação diferente da minha, mas eu vejo algum match, seja no assunto, no produto. Pô, vamos fazer um negócio junto. E é legal que você falou isso, porque o ser humano, primitivamente, ele já é treinado, capacitado para identificar tudo que pode ser considerado irreal ou falso, digamos assim. Porque o que não é autêntico é pensado, digamos assim, né? Sim. O que não vem naturalmente é algo que é elaborado antes.
E não tem problema a gente elaborar coisas antes. Só que na hora do vamos ver, eu preciso de você ali com a cara e com a coragem. Volta pra autenticidade. Né? Volta pra autenticidade. Que é Não o que tem como conecta. fugir. Às vezes um milissegundo ali, que você vê a pessoa, que você fala, essa pessoa aí, tô vendo que não, entendeu? Não fui com a cara dela. Sim, ou você tá Entendeu? vendo uma pessoa que você gosta fazendo um negócio que você não vê que tem a ver, né? É. Você fala, putz, A pessoa é uma coisa comigo e na rede social é outra coisa. E, assim, não tem problema você se posicionar de formas diferentes. Com seus amigos, com a sua família e nas redes sociais. Mas isso tudo tem que fazer parte do mesmo universo. Tem que fazer sentido. sim. E isso eu acho que diz muito também na hora de montar o vídeo. A parte de montagem. Tipo, vamos supor esse podcast. Se a gente for fazer 5 cortes desse podcast, quais são os cortes, né, do nosso papo que mais geram essa identificação, entendeu? Alguém tem que escolher qual que é o momento, e isso é um julgamento humano. Sim. O cara que tá fazendo isso que vai escolher, entendeu? Sim. E é curioso como aí toda essa conversa junta. Porque daí é entender qual que é a parte que a gente conversou aqui que mais fala sobre a identidade de nós individualmente, da empresa, da rede, do foodness, desse talks, enfim. Qual é uma frase forte, qual é um momento engraçado. Na verdade, também tem uma costura que não necessariamente precisa ser igual, né? Você pode, dentro de um mesmo vídeo, fazer vários recortes com propostas diferentes. Né? Aqui eu quero que o cara ache engraçado, aqui eu quero que ele veja que o conteúdo é denso, aqui eu quero que ele tenha curiosidade de saber quem são os meninos. Então, também é um misturadão, né? Sim. E esse corte aqui é o do cara que tá cortando. Sim, viu, Carol? Tá anotando. É o metacortes. Metacortes. Metalinguagem de cortes. De cortes. É uma É o boa. corte É o já foi corte sobre o cortado. corte. É, claro. Entendeu? E collabs? Collabs, agora é uma nova funcionalidade do Instagram, né? Que surgiu recentemente. A gente estava até conversando sobre isso, inclusive, antes de entrar. A gente estava falando sobre collabs porque parece que agora o Instagram ele está banalizando a própria criação. Então, quanto mais collabs você faz com os mesmos perfis e, enfim, no mesmo tipo de conteúdo, menos vai ser entregue. Porque, claro, se você está postando com um perfil e se você está postando com 4 perfis, a ideia é que esse post com 4 perfis alcance Entregue mais pra mais pessoas. Né? Mas agora não é mais tão assim. Ah, não. Não. Acabaram com essa graça. Agora o algoritmo é esperto. O cão é muito bem articulado. Olá. Então, assim, não é verdade, João? Você é uma figura, velho. O cão é muito bem articulado. Então, assim, a gente tem que entender essa funcionalidade para usar com sabedoria. O que de fato é collab? O que de fato é só o meu perfil? O que de fato é o perfil da minha empresa? Né? Total. A gente estava tendo essa exata mesma Literalmente ali discussão. fora, porque assim, a conta da Lemon ela é muito nova. Então, o raciocínio lógico é que a gente faça esse collab com a minha pessoal, com a dele pessoal, até pra gente Que tem atingir mais seguidor gente. pra trazer mais gente, sim. Perfeito. Só que assim, isso é óbvio. Né? Se fosse fácil assim, era só... Por que, por exemplo, alguém com muito seguidor não cobra pra fazer collab? Porque se entregasse igual, seria um mega business. Eu tenho aqui, pô, só a Maísa, eu tenho 50 milhões de seguidores. Você quer aparecer pra todos os meus seguidores? Vamos fazer um collabzinho, entendeu? Só que acaba que... Tudo bem que isso existe para ações publicitárias, tá? Mas quando a gente está falando de você engajar a sua própria marca e entender os seus perfis, ele entende isso, que pô, é óbvio que você queira chegar num número máximo de pessoas e ele não deixa você fazer isso. Senão fica muito fácil, você quebra ele corta suas asinhas mesmo. Ele segura um pouquinho. Ainda mais se você fizer o mesmo collab várias vezes. A gente postou 2 Reels. O primeiro, com esse collab, lançamento e tal. A conta tem 200 seguidores, a gente pegou 30k no vídeo. Semana seguinte... Alcançou uma galera. Foi embora. Semana seguinte, igualzinho. Mesma qualidade, padrão bom, vídeo engraçado. E aí fizemos o mesmo collab. O vídeo teve 4k. Por quê? Porque, obviamente, não tem a ver com os seguidores... Não, e deve ter uma inteligência, eu não entendo nada disso, mas que aí o pessoal do Meta tá falando, olha aqui, esses meninos lançando um negócio novo e eles querem pegar um atalho nas minhas costas. É exatamente isso. Exatamente isso. E o atalho que eles querem que a gente pegue é o quê?
botar um dinheiro na plataforma, Sim. rodar esse conteúdo com patrocínio. É. Que também é um caminho, se a pessoa tem um recurso, até para um restaurante, de repente, que está começando mesmo, se a pessoa tem um recurso destinado para marketing, para divulgação desse estabelecimento, a ideia é divulgar, produzir um bom conteúdo, ter uma boa estratégia de conteúdo e divulgar esse conteúdo. De funciona. fato, funciona. Né? E agora está cada vez melhor para você alcançar as pessoas, para que de fato, até por exemplo, eu vi um exemplo muito bom disso, que tinha uma hamburgueria que fazia quinta-feira em dobro. Então, aquela história que a gente falou da sexta-feira à noite, pro caso deles era quinta-feira. Então, toda quinta-feira, eles faziam segmentação por geolocalização, ou seja, quem estava perto via o anúncio. E aí, era mais ou menos assim, hoje é quinta-feira, aproveite a quinta-feira em dobro, se você comprar um, você ganha o outro. E aí eles fizeram uma nota com isso, porque, de fato, o anúncio já é direcionado para o dia que você está. Já é direcionado para você, para um horário que você provavelmente está com fome. Para as pessoas que estão perto. Exatamente, para as pessoas que estão perto. Então, assim, tudo ajuda. Se você sabe trabalhar bem com essa gestão de tráfego, porque o tráfego nada mais do que é você tirar as pessoas do lugar X e colocar no lugar Y, que no caso é sua rede social. Se você sabe fazer bem esse trabalho, tanto na parte de copy, quanto na parte de criativo, até nos próprios vídeos mesmo, não tem erro. Vai funcionar. Mas aí você tem o custo, né? E tem que balancear bem esse custo. Sim, você falou uma coisa que é importante também, que é o copy, que é o texto. Uhum. Alguma coisa especial, alguma dica que vocês possam dar para quem está construindo isso? Roteiro? Copy mesmo, o texto, a legenda do post. Quer falar, João? Cara, acho que todo vídeo vai ter seu direcionamento, né? Se o teu posicionamento desse vídeo for um call to action importante, se for um lançamento, se você precisar fazer um posicionamento, igual ele falou, né? A legenda, ela é um apoio, ao meu ver, né? Pra fazer isso, assim. Eu acho que são raros os casos em que a pessoa... Por exemplo, que a legenda e o vídeo não estejam conectados. Gente, obviamente tem que ser sobre a mesma coisa, mas às vezes eu já vi vários conteúdos que, um chama o outro. Tem muita gente que faz isso. É tipo, pra pessoa que não parou pra ver o vídeo, mas que parou pra ler a legenda, por algum motivo. Ela não pode escutar o som do vídeo e tal, e aí só parou pra ler a legenda, né? Como conectar isso? Acho que tem alguns jeitos, né? A escrita persuasiva, ela existe desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Então, todo mundo está tentando convencer todo mundo de alguma coisa através da escrita ou através da fala. Você fazer um estudo sobre isso, ao meu ver, é você entender a forma como você vai comunicar. De fato que a pessoa, no mesmo bloco de texto, ela possa ter bem dividido o que é, por que eu deveria ter e como que eu faço para conseguir. Tá. Acho que esse é um bom norte, assim, uma boa estrutura para a gente seguir de copy. Confesso que a gente trabalha mais na parte de produção do vídeo mesmo. De deixar a mensagem no vídeo muito mais do que na legenda. Exatamente, até elaborar um roteiro, tal, toda essa parte da construção do vídeo, do que de fato a legenda em si. Porque a gente acredita de fato que a legenda do conteúdo, ela é algo adicional. Por mais que ela tenha muitas informações importantes, ela é algo adicional. Eu acho que as pessoas têm preguiça de ler, né? Então, às vezes, o meu time fala, não, legendas pequenas. Mas a gente tem grandes surpresas com legendas grandes. O que eu acho, que é a diferença de uma coisa para outra? As legendas grandes, elas têm que ser ou emocionais, né? O texto da minha avó que eu postei outro dia, a legenda era grande. Perfeito. Era um vídeo simples, que eu mesma fiz e editei, mas o texto era grande. Mas teve um engajamento ótimo. Você faz bastante isso, né? Faço legendas maiores. E também a gente tem muito engajamento com legendas curtas. Agora, a grande, para mim, ou ele é informativo ou ele é emocional. Perfeito. Né? E o informativo tem que ter densidade. Não adianta você querer dar... Escrever palavra por escrever ali, um texto vago, a pessoa ali no primeiro parágrafo já entende que não vale a pena. Mas eu vejo uma tendência do que? Quando você coloca uma legenda grande num vídeo, a pessoa, para ler, o vídeo fica tocando no fundo. Né? Então é uma tática que eu já vi muita gente usar. No Reels, né? Claro, é verdade. No Reels, para você obrigar o cara a reter. Porque se você tá lendo, o vídeo tá passando. E você tá ganhando número, né? Então, a métrica... 3 segundos. Os rios de 3 segundos. Isso é interessante, isso é uma boa estratégia. Cara, isso é uma loucura, porque existe.
Não, e às vezes você tá ali, outro dia eu abri e parou num Reels desse de 3 segundos, eu fui pegar alguma coisa na geladeira, sei lá, e tocou tipo 170 vezes o negócio. Mas isso é claramente uma estratégia também, né? Para o negócio rodar muitas vezes. Eu vejo que isso é feito numa média, né? Uhum. Então, obviamente, eles dividem isso por tempo, senão ia não ter competição. Todo mundo ia fazer vídeo menor, Sim, entendeu? não, eu acho que isso deve Sim. ser alguma coisa catchy em algum momento que Sim. você usa no meio de coisas com mais sustentação. O que acontece? Isso, eu acho que veio muito forte depois da era TikTok, Uhum. porque o Reels, ele não começa de novo automaticamente. Quando você acaba um vídeo de 5 segundos, ele aparece o menu para você tocar ele de novo. Ele não fica... Qual que é o que fica? TikTok. Ah, certeza? Não, agora parece que o Reels faz também. Faz Tem também. esse- Na função, né? Esse dia que eu tava, ele ficou ali em looping. Se você, no feed não, mas se você No tá em feed não, Reels, ele No fica Reels, em tá. looping. Não, isso. No Reels ele fica assim, mas o Reels, esse formato específico, ele veio a existir depois do TikTok. Sim. Eu acho que esse formato do TikTok, até de você finalizar o seu vídeo, dando início ao começo, que é muito comum hoje, ele é interessante por causa disso. Faz um vídeo curto, em que você, quando você chega no final, você nem vê que você acabou o vídeo. E você tá vendo de novo, né? Você vê que você tá num looping. E isso é total inteligência e roteiro, né? Assim, se for por número, acho que é válido. Agora, você tem que entender também que você tem que trazer um conteúdo interessante na legenda, Sim. né? Porque não adianta nada, beleza, meu vídeo bombou aqui, eu não me conecto com as pessoas. No fim, é tudo sobre isso. Sobre se conectar com as pessoas. Mesmo que você não tenha uma base tão grande, não tenha números tão expressivos, se você tem a sua comunidade ali, sei lá, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, você já consegue monetizar aquela galera. Independente de qual seja o seu serviço, qual seja o seu produto. Sim. É só trabalhar bem. Trabalhar certo. Né? Sim. Buscar essa conexão, de novo, de forma autêntica. A gente falou aqui no comecinho que o seu Instagram não pode parecer o comercial da novela. Acho que é olhar e falar como é que eu transformo o meu Instagram do comercial para a própria novela, né? Para ser interessante de assistir. Perfeito. Exatamente. E novela faz sucesso por causa disso. Sim. Porque novela é todo dia a história. Recorrência, conexão, história. Identidade, Exatamente. tudo isso. Ritual. Exato. Todo dia um capítulo diferente. E aí, qual que é o segredo? É você trazer a novela para a rede social. Qual que é a novela da sua vida? Como que é a novela da sua vida? O Stories é muito disso. Sim. Stories é isso. Eu acho, inclusive, essa pergunta responde uma que você fez mais cedo, porque é aquela coisa que você falou, acho que era de tudo ser vídeo hoje. Uhum. Os stories banalizaram isso, porque antigamente vídeo era num formato mais tradicional YouTube, maior e tal. Quando veio os stories, eu falei assim, não. Vídeo de 3 segundos também é legal. E todo mundo faz o dia inteiro. Uhum. Aí ferrou, é tipo, 1 segundo é vídeo, 50 minutos, 1 hora, 50 horas também é vídeo. Sim. Então daí você literalmente tá contando essa novela nos stories, só que quem consegue fazer isso no Reels, aí eu acho uma potência maior, né? Tem inclusive um criador de conteúdo que ele é voltado para o nicho de futebol. Não sei se você viu já o Joezinho. Já viu isso? Não. É um cara que ele faz atuações ali com os amigos dele no campo. Então, por exemplo, mostrando como que seria se o Joezinho jogasse na Juventus. Aí ele joga no clube lá, tal. Aí tem o técnico, que é o amigo dele, que está encenando, que vai lá e de repente não gosta da atuação dele e coloca ele no banco. Aí no próximo capítulo a gente vê que ele foi transferido e tal. Então, assim, ele transformou essa novela, essa história, tem a recorrência, todo dia tem episódio novo. E vai indo. E as pessoas vão acompanhando, vão ficando curtindo, porque curiosas, querem né? saber como que vai desenrolar isso aí, como que vai terminar. E aí, às vezes você vai sendo drenado, né? Eu já me peguei no TikTok e falo, nossa, como é que acabou esse crime? Vai lá, o vídeo 8. Falei, meu, por que eu tô olhando isso antes de dormir? Um atrás do outro, né? É um negócio que te puxa pra um submundo. E vai embora. Meninos, muito obrigada, eu amei. Ah. Eu tava aqui fazendo as contas, somar a idade de vocês, acho que não dá a minha. Impossível. Será? Quantos anos vocês têm? Você é 21. Eu faço 24 Ah, não, então passa muito. semana que vem. Não, passa muito, graças a Deus. Fica menos humilhante. Falei que era o jovem daqui. Eu já tô mais pros 30 do que pros 20 já. Quase. Tá louco. Quase.
Estamos no caminho Não, ali. No caminho, chega rápido. Mas muito obrigada, muito orgulhosa de vocês, muito boa sorte nessa empreitada e vamos juntos. Valeu. A gente que agradece o convite, né, João? Obrigado, Rê. Demais. Demais. Muito carinho sempre, muito feliz de estar aqui.